Ninguém é dono do oásis se não aprender a atravessar os seus desertos. Essa frase é de Augusto Cury, psiquiatra e escritor brasileiro. Nós precisamos atravessar desertos se quisermos chegar até o oásis, que é aquele ambiente de paz e tranquilidade, né? Então reflita sobre isso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Não me conhece? Sou Cláudio Faleiro, muito prazer. Sou administrador, tenho um MBA em finanças, consultor de empresas, 30 anos de carreira profissional voltada a essa área empresarial, convivendo com a alta administração de muitas empresas, realizando projetos, estudos de viabilidade, programas de trainee. Conheço o ambiente corporativo por dentro e estou aqui compartilhando com vocês um pouco do meu aprendizado, das minhas experiências. 15 anos também na Bolsa, erros e acertos. Procuro também aqui compartilhar. São mais de 800 vídeos à sua disposição. Maratone todos, você precisa fazer isso. Dedicar todo dia um tempo para assistir 3, 4 vídeos. Vá em ordem cronológica, vá lá para julho de 2020 e vá subindo a escada até chegar nos dias atuais. É importante isso porque os vídeos eles têm um raciocínio que vai se complementando. Às vezes eu falo algo que está complementando o anterior, por isso é interessante fazer essa ordem cronológica. Você não vai se arrepender. Isso vai agregar muito valor e muito conhecimento, muito aprendizado para você crescer, tanto como pessoa, como profissional, como investidor. Tenho certeza disso. Bom, estamos no sábado é estudo de caso da Oi, né? E vamos falar sobre algumas notícias, algumas questões que me chamaram a atenção e que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Primeiro sobre a Vivo. A Vivo havia informado no final de outubro que estaria ampliando a sua meta de casas passadas com fibra para 29 milhões até 2024. Isso consta do plano estratégico da Vivo, né? Junto com os resultados operacionais que ela divulgou do terceiro trimestre, ela anunciou um aumento na meta de homes passed com fibra ótica até o final de 2024 para 29 milhões de casas passadas até o final de 2024. Esse número acontecendo, nós temos aí, portanto, uma empresa que se coloca como competidora da Oi. Né, se coloca como competidora da Oi na área de fibra. E aí a gente já começa a olhar os números da Oi e começa a olhar os números da Vivo e aí percebe que para que isso se torne real, esses números se tornem reais, haverá uma consolidação de mercado. Haverá uma consolidação de mercado porque não há espaço para esses números da Oi e da Vivo se não for via consolidação de mercado. Então, reflitam sobre isso. Essas são as entrelinhas desta informação que eu estou aqui compartilhando com vocês, certo? Até então, o alvo da empresa era 24 milhões de casas passadas, eles ampliaram em 5 milhões, foram para 29 milhões. Dizem que isso vai acontecer seja através de crescimento orgânico, ou seja, crescimento da própria empresa, seja através de parcerias, né, e aquisições. São 11 milhões de novas casas passadas propostas, além das 18 milhões que já temos. Então, ele já tem 18 milhões, quer agregar agora mais 11 milhões, certo? A parte orgânica da expansão vai ocorrer em cidades novas, existentes, utilizando também as redes FTTC e de cobre em áreas selecionadas, disse o CEO da Vivo, Christian Gebara, durante a divulgação dos resultados da empresa. O executivo ele afirmou que novas parcerias para acelerar a expansão da sua rede não estão descartadas. Das 29 milhões de casas previstas, 6 milhões devem ser contribuição da FiBrasil, a sua nova empresa de fibra ótica, né? Mas não deu maiores detalhes sobre como esses números serão viabilizados. Desculpa. Por outro lado, Gebara destacou que houve uma queda de 60% nos custos para a construção de HPs em 2 anos como habilitadora da estratégia. Se em 2019 o processo custava em média R$400, hoje isso está saindo por 160 por HP.
O número de casas passadas com fibra representa o mercado endereçável de residências e não se confunde com o número de clientes do FTTH, que chegou a 4,4 milhões no caso da Vivo. O segmento gerou receita de 1,1 bilhão no terceiro TRI e de 1,49 bilhão junto com a TV por assinatura através da fibra. Ao longo dos 9 primeiros meses de 2021, a operadora somou 978 mil adições líquidas de clientes baseados na tecnologia ótica, em uma média de 109 mil por mês. O momento atual já supera os 900 mil, as 900 mil adições de 2020 e as 584 mil de 2019. Então são números para a gente ficar de olho, porque a Vivo começa a se posicionar aí como uma empresa disposta a competir com a Oi. Na verdade, a Vivo era a empresa que tinha uma maior presença nesse mercado. A Oi está ocupando esse território, ocupando espaço, com um plano absurdamente ambicioso. Com uma diferença, a Oi já possuía uma infraestrutura de fibra e não monetizava ela. E agora a Oi está ativando isso e veremos aí uma disputa muito interessante entre Vivo e Oi, mas veremos sim esse crescimento de ambas as empresas via um processo de consolidação de mercado também. É o que eu acredito e é o que eu espero, certo? Bom, além disso, a grande notícia da semana foi o Tribunal do CAD que se manifestou, quer dizer, o Tribunal do CAD vai passar agora a analisar a compra da Oi Imóvel pela TIM, Claro e Vivo, após a manifestação da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? No dia 2/11, a Superintendência remeteu para análise do Tribunal da Autarquia a questão da compra dos ativos móveis do Grupo Oi pelas operadoras TIM, Claro e Vivo e recomendou que o negócio seja aprovado com a adoção de algumas condicionantes já negociadas com as empresas que mitigam, desta forma, os riscos concorrenciais. O negócio de serviço móvel da Oi foi objeto de leilão judicial realizado em dezembro de 2020. Na ocasião, a TIM, a Claro e a Vivo apresentaram uma oferta conjunta e adquiriram os ativos dessa unidade produtiva do grupo. De acordo com o parecer da Superintendência Geral do CAD, a operação resulta na redução de 4 para 3 o número de players que atuam nos mercados de acesso às redes, móveis em atacado e de serviços móveis de voz e dados, sendo que o primeiro segmento é elemento essencial para a oferta do segundo. O documento apontou que uma das formas que o acesso às redes móveis e atacado pode ser realizado é por meio de acordos, hand-sharing, além de outros tipos de contratos, tais como de aluguel, de espectro, radiofrequência, de roaming nacional, de pacote de voz e dados para as operadoras virtuais. A análise realizada pela Superintendência Geral do CAD demonstra que o ato de concentração tem um potencial de diminuir o incentivo para que TIM, Claro e Telefônica forneçam esse acesso a outros concorrentes e tendam a compartilhar os elementos apenas entre si. Para mitigar esses problemas, foi negociado com as operadoras um acordo em controle de concentrações, por meio do qual estão previstos algumas condicionantes, alguns ajustes. Para a Superintendência, não foi verificada a necessidade de adoção de medidas estruturais que previssem alterações na distribuição da base de clientes e na questão relacionada à venda de ativos, né? Então, isso aí foi a grande notícia da semana. E o que é que nós temos que entender? Porque quando a gente lê essa notícia, a gente tem que se dedicar a fazer um olhar no seguinte sentido. Em primeiro lugar, o CAD se manifestou. Tivemos uma manifestação formal do CAD, da sua Superintendência Geral. E essa manifestação sobe agora para o tribunal, onde vai acontecer o julgamento definitivo. Olhando para outro órgão controlador, a Anatel, tivemos um movimento semelhante também. Tivemos a área técnica fazendo um relatório de mais de 250 páginas, produzindo um relatório e recomendando a venda da Oi Imóvel. Esse relatório da área técnica sobe para que o Conselho se reúna e
decida se acata o relatório da sua equipe técnica, né? Então, tivemos esses dois movimentos praticamente, vamos dizer assim, no mesmo momento, praticamente no mesmo momento. Uma diferença de tempo de um para o outro, mas é como se fosse praticamente um avanço conjunto. Por que eu estou salientando isso? Porque as duas instituições estão trabalhando conjuntamente. Estou dizendo isso desde o ano passado. A Anatel e CAD estão trabalhando conjuntamente nesse processo. E se você for olhar os registros do CAD e da Anatel, você vai ver que existem várias reuniões que foram acontecendo ao longo desse tempo, desses meses, entre as duas instituições. E entre as instituições e as operadoras que estão envolvidas nessa negociação. Então, esse processo está acontecendo, né? Ele não estava parado, está acontecendo no ritmo do serviço público, que é lamentável, mas estava acontecendo. E aí fica também o seguinte registro. Bom, o CAD se manifestou através da sua superintendência. E ainda há algum risco de não ser aprovado? Óbvio que não. Óbvio que não. Aí é uma questão de interpretação de texto. Quem tem dificuldade com interpretação de texto, aí vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, nós tivemos uma manifestação do superintendente geral do CAD e ele fez uma negociação. Então, vamos entender isso. Ele, superintendente do CAD, negociou aspectos condicionantes com TIM Vivo e Claro. E aí fica a seguinte leitura, gente. Essa leitura precisa ser racionalizada por vocês. Se vocês não entenderem isso, aí vai ficar difícil entender muita coisa na vida. Eu, superintendente do CAD, para fazer uma negociação em nome do CAD, eu precisei levar isso aos meus superiores. Ou seja, eu precisei levar isso ao tribunal já. Eu já levei este assunto ao tribunal. Os conselheiros do CAD me delegaram poderes para seguir em frente. Me autorizaram a seguir nessa negociação. Óbvio que sim, óbvio que sim. Não há dúvida com relação a isso. Ele deve ter feito consultas informais, ele teve conversas informais, o superintendente, ele conversou com as pessoas, disse o que estava acontecendo, disse quais eram as condicionantes, o que isso representa em relação ao processo e teve o sinal verde para prosseguir com a negociação. Porque o que foi feito foi uma negociação, um ajuste. Entendeu? Condicionantes foram ajustadas. E o superintendente geral do CAD fez isso em nome do CAD. Então ele foi autorizado a fazê-lo, ok? Então isso precisa ser entendido. Porque se a gente entender isso, a gente já vai concluir que o CAD aprovou a venda do imóvel sob aqueles pontos condicionantes. Sob aqueles pontos condicionantes, a venda do imóvel foi acertada pelo CAD, né? Uma matéria que saiu na Teletime, a Superintendência Geral do CAD recomenda a aprovação da venda do imóvel mediante as questões, os ajustes condicionantes, né? Em despacho do dia 2, a Superintendência Geral remeteu para análise do Tribunal da Autarquia a compra dos ativos de telefonia móvel do Grupo Oi pelas operadoras TIM, Claro e Telefônica Vivo, recomendando que o negócio seja aprovado com a adoção de condicionantes, de remédios negociados com as empresas que mitigam os riscos concorrenciais. De acordo com o parecer da Superintendência Geral do CAD, a operação acarreta uma redução de 4 para 3 no número de players que atuam no mercado de acesso às redes móveis e que isso é um elemento essencial para o processo, né? O documento aponta que uma das formas de mitigar os riscos é que o acesso às redes em atacado pode ser realizado por meio de acordos de RAN sharing, além de outros tipos de contratos, tais como o de aluguel de espectros, radiofrequência, de roaming nacional, de pacote de voz e dados para operadores virtuais. Na semana passada, a Superintendência havia já remetido para o mesmo tribunal um pedido de prorrogação de análise do caso por mais 90 dias, informou haver uma negociação de um acordo com as proponentes compradoras e, regimentalmente, o prazo de análise de uma operação deste porte no CAD é de 240 dias, sendo possível prorrogá-lo por mais 90. Na quarta, dia 3, o pedido de prorrogação enviado foi analisado e aprovado. Isso é uma questão pro forma e isso já estava dentro da dinâmica, vamos dizer assim, dos prazos que a gente estava trabalhando. Mas o fato
é que houve uma negociação, houve um acordo entre as partes, esse acordo ele mitiga os problemas que tinham sido identificados e agora essa manifestação da Superintendência Geral do CAD segue para o tribunal, para que o tribunal discuta o assunto e se defina. Qual a sua expectativa, Cláudio, sobre esse assunto? Bom, a minha expectativa é muito simples. Eu continuo trabalhando com o cenário de que até o final do mês de novembro teremos informações, teremos coisas novas em relação a tanto a Anatel como o CAD. Eu acredito que esse assunto se resolve, se finaliza ainda no mês de novembro. Essa é a minha expectativa. Este é o cenário que eu continuo trabalhando. Vamos aguardando. Mas o fato é que avançamos ainda mais nessa questão e estamos muito próximos de um desfecho. Estamos muito próximos de uma finalização deste processo. Vamos aguardar e acompanhar. É isso que nos cabe, estar aguardando e acompanhando o andamento das coisas, certo? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!